Hoje é dia 5 de abril, quarta-feira, é nosso 10º dia morando em Portugal, na cidade de Lisboa. E o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, porque a gente está gravando aqui dentro do quarto mesmo. Primeiro porque, na verdade, esse foi o nosso dia. Hoje a gente passou o dia todo dentro do quarto, a gente saiu só para comer e fazer as necessidades pela casa. Não, ficou estranho isso. Necessidades. A A gente saiu do, gente ficou na casa. a gente saiu do quarto só para poder fazer as nossas necessidades básicas e poder se alimentar. E continuamos aqui no quarto porque passamos o dia todo trabalhando aqui no computador. Como já disse em outros vídeos, mas de repente alguém assiste fora de ordem. A gente tá morando aqui, né, há 10 dias no caso, mas a gente ainda tá trabalhando pro Brasil. Então hoje a gente ficou atendendo lá o horário todo do Brasil, então a gente terminou agora há pouco, que agora são praticamente 10 horas da noite, o que é correspondente a 6 horas da tarde do Brasil. Então nós terminamos nosso expediente e então passamos o dia todo no quarto, então gravando esse vídeo aqui do quarto. A diferença de, por exemplo, teve um dia da semana passada que a gente também tinha passado o dia todo dentro do quarto, só que aí depois a gente deu uma saída só pra poder ser diferente, não ficar o dia todo preso. Hoje a gente não vai fazer isso porque, como vocês devem estar reparando, a Marina tá um pouquinho ruim, justamente a gente ter feito isso. Ontem também a gente saiu à noite para ir no mercado e o friozinho tá deixando ela levemente resfriada. Eu também tenho hora que eu fico meio com o nariz tampado, espirrando. Então, pra não agravar isso, hoje a gente não vai sair. Não tá tão frio, mas tá um friozinho. Então a gente vai ficar realmente aqui e vamos gravar o vídeo nesse formato. Então não tem muito para mostrar do nosso dia. O dia foi realmente aqui dentro trabalhando. Se a gente tivesse terminado um pouco mais cedo os trabalhos, talvez a gente teria saído, mas realmente para sair 10 da noite e não tem muito o que fazer, ia ficar inviável. Alguma coisa para falar? Não é isso, que eu tô com a garganta um pouco ruim. Eu senti durante a noite, assim, que tava bem seca. Eu acordei, evitei ficar falando muito, fiquei em casa, tomei um banho quente, fiquei de cama um tempinho pra ver se melhora, porque ficar doente não é uma opção agora. É isso, então o registro do dia não tem muito registro, mas só para complementar esse vídeo e não ficar só nisso, pensei em a gente falar brevemente o seguinte. Vai ser brevemente porque futuramente a gente pode se alongar mais, mas trazer, como hoje é 10 dias em Portugal, trazer aquela manchete que vários youtubers colocam aí quando fazem um mês, um ano em Portugal, que é o seguinte: 10 dias em Portugal, vale a pena? O que você acha, como está sendo aí brevemente sua experiência nesses 10 dias? Olha, eu acho que assim, é pouquíssimo tempo para ter uma definição. Eu acho que algumas coisas a gente consegue observar que são pontos de melhoria do Brasil. Por exemplo, a gente vai no mercado, a gente vê algumas coisas com os preços bem mais baixos, até para ver preços de eletrônicos, que quando você vive aqui, já trabalha aqui, recebe, né, aqui, tem um custo de vida acessível para todo mundo, né? Então isso é um ponto positivo. Mas ainda acho que a gente viu pouca coisa de Portugal para poder definir isso, cravar uma sentença para essa pergunta. E assim, então fica muito numa balança, ainda tem pontos muito positivos do Brasil e pontos positivos aqui. Então, para você viver no país, valer mais a pena um ou outro, são somados várias coisas, vários quesitos que a gente ainda não explorou para poder dizer o suficiente. Mas o que dá para ver assim, de ponto positivo de Portugal atualmente são os preços realmente em mercado, em lojas, eletrônicos, que é acessível para todo mundo. Pra mim, a gente tá aqui há uma semana e meia, né? A gente parando pra pensar tudo que a gente fez, como é que foram nossos dias, que todos os dias são sempre atarefados, a gente sempre tenta resolver alguma coisa, sai, volta. Então dá a impressão que foram muito mais do que só uma semana e meia, mas ao mesmo tempo a gente tem essa sensação de que a gente ainda não viu nada, a gente ainda teve pouco tempo para turistar, a gente foi para poucos lugares, muitos lugares turísticos aqui a gente ainda nem foi ver,
tá fazendo as coisas com calma, também não adianta sair e ver tudo e tendo que ter outras coisas para resolver, a gente vai ter todo o tempo do mundo para ver o que precisa ser visto, mas a gente sente que a gente não viu nada ainda, não vivenciou nada, ao mesmo tempo parece que a gente está aqui há bastante tempo, por tantas coisas que a gente fez, a gente não ficou praticamente nenhum dia parado assim, sem fazer nada. Então tem esse sentimento. A segunda coisa é, alguns dias são um pouquinho mais frustrantes. Por exemplo, o dia que a gente tentou fazer o documento e não conseguiu, aquele dia a gente ficou um pouco chateado, porque a gente contava que a gente fosse resolver isso. E hoje também é uma pequena coisa também deixa frustrante, que tem a ver com isso, que é aquela questão de como algumas coisas, uma coisa trava e vai travando outras coisas. Falando bem resumidamente, a gente precisava comprar mais um computador, já era previsto quando a gente veio pra cá, porque a gente só tá com um, e nós dois fazendo trabalhos, então a minha demanda é maior, então eu fico mais tempo no computador, mas em alguns momentos quando eu vou, sei lá, no banheiro ou vou fazer o almoço, esquentar a comida, a Marina aproveita para fazer as coisas que ela precisa, então a gente está tentando conciliar, mas já era previsto comprar um outro computador, pesquisamos, decidimos, ia pegar um computador, como eles falam, recondicionado, também futuramente a gente fala mais sobre isso, porque é uma questão muito forte aqui, mas é um computador mais barato porque ele já foi usado antes, mas a loja mesmo vende. E a gente tentou comprar, a gente não conseguiu, porque pelo site precisa pôr o número do NIF, que é justamente o documento que a gente não conseguiu tirar aquele dia, que está marcado só para daqui 2 semanas. E aí ficou assim, foi chateante a hora que eu percebi, foi frustrante, porque a gente precisa comprar, não sei se dá para esperar mais 2 semanas até eu fazer o documento. E aí tem que, isso considerando que vai dar certo para fazer no dia, que a gente está vendo, problema, a gente tá vendo que Portugal é uma caixinha de surpresa nesse sentido. A gente Então, espera que seja feito na hora, então aí tentando buscar alternativa para conseguir comprar isso, a gente não sabe, ainda vou pesquisar na verdade se vai dar certo. Então assim, foi uma questão que me frustrou hoje, que relembrou da frustração do outro dia de não ter feito documento, e aí já lembra dessa questão de Portugal, que é basicamente o que todo mundo fala, que tem uma burocracia, mas é uma burocracia em certo ponto até pior do que o Brasil, porque a informação não é passada direito, o pessoal não te atende bem, ou você vai num lugar de um jeito, você vai em outro do outro jeito, a gente também já citou isso. E realmente acontece, quanto mais a gente tenta resolver as coisas aqui, mais a gente percebe isso, é o jeito deles, é o jeito do país, e a gente vai ter que se adequar. Lógico que daqui a pouco a gente vai estar com os documentos resolvidos, e aí a tendência é diminuir, porque a gente vai ter menos documento, menos coisa para resolver. Mas a princípio isso acontece, a gente presencia, a gente vivencia e isso atrasa a nossa vida em alguns pontos. Mas a gente, entre aspas, já sabia que seria assim, porque a gente já tinha ouvido falar. Claro que vivenciando é diferente, mas a gente já previa tudo isso, já previa que talvez não desse para tirar todos os documentos logo de cara, e está sendo isso realmente. Então está sendo um pouquinho chato essa questão. Então é isso, eu queria citar esse fato que aconteceu hoje, porque como é o vídeo diário, né, aconteceu justamente, e também remete um pouco à experiência desses 10 dias. Também, como eu disse, não tem tanta coisa para eu falar dos lugares que a gente passeou, que a gente visitou, que foi no fim de semana principalmente. A gente gostou muito, a gente quer voltar a fazer esses passeios com mais calma, mas ainda são poucas amostras pequenas do que Portugal tem para oferecer para a gente. Mais um resumo dos 10 dias, só para a gente ter um pouquinho de bate-papo aqui nesse vídeo, já que a gente não está na rua, a gente não foi resolver nada externo, não tem outras coisas para mostrar, não tem preço de produto para mostrar hoje. Então, um breve compilado do que foi os 10 dias. Claro que eu brinquei com aquela questão de se vale a pena, porque é como muita gente usa para fazer o vídeo, mas não dá para dizer isso só com essa pequena experiência. Claro que a princípio vale a pena, porque a gente esperou meses para estar aqui e a gente está aqui. Então, a não ser que todos os dias tivessem sido horríveis para dizer que não vale a pena. Então, vale a pena. É só um relato do que a gente está vivenciando aí nessa primeira 1 semana e meia. Se a gente fizer um vídeo daqui um mês, talvez a vivência e a experiência já vai ser diferente do que a gente está dizendo agora, daqui um ano. Então, a gente está dizendo só um pouquinho do que a gente experimentou até o momento. Isso vai mudar, para melhor ou para pior, isso vai mudar. Mas só trazendo um bate-papo aqui um pouquinho mais, porque também nos vídeos que a gente faz na rua,
não dá para conversar muito bem, também a imagem muitas vezes não fica tão boa. Então, complementa esse vídeo, complementa os outros vídeos que não dá para falar tanto e fica uma gravação um pouquinho melhor do que do dia a dia. E amanhã, quinta-feira, véspera de feriado, que na sexta-feira sexta-feira santa, né? Porque fim de semana tem Páscoa. Amanhã a gente tem que trabalhar de novo, tem bastante trabalho. A diferença é que a gente consegue talvez começar um pouquinho mais cedo do que o horário do Brasil, para ver se a gente termina um pouco mais cedo, não terminar 9, 10 horas da noite daqui. Então, se der certo, a gente sai para comer alguma coisa, para fazer alguma coisa, e continuamos com os vídeos diários. E no fim de semana, então, sexta, sábado, domingo, a gente não vai ter trabalho. Não sei se vai dar para resolver coisas burocráticas, porque é feriado. Então talvez a gente consiga fazer vídeos mais focados em turismo, em passeio e conhecer algum lugar diferente. E é isso. Pronto? Até a próxima.